de dúvida. Estamos iniciando nesse momento mais um plantão de dúvida, mais uma oficina de prática. Lembrando que a Escola Superior Universitária tem essa metodologia, aulas online, mais uma vez por mês você tem aula ao vivo com os professores, com a coordenação. A intenção é te ajudar, a intenção é fazer com que você possa de fato estar atualizado, né? Uma metodologia diferente. Vamos lá, vamos continuar então. Quero lembrar a todos que a pós-graduação, sempre no primeiro bloco, você encontra o material de apoio. Sempre no primeiro bloco, você vai encontrar o material de apoio, tá? Então, todas as aulas, roscou um queijo. O professor comeu um pãozinho de queijo. Gordo é fogo, né? Aqui, roscou um queijo no dente do professor. Agora sim. Me entreguei, né? Me entreguei que eu comi um pão de queijo. Não tem jeito. Quando nós falamos aqui, gente, plantão de dúvida, o objetivo é trazer os casos práticos do seu escritório, casos que você está advogando, né? Então você traz, eu oriento você a digitar no Word, no Google Drive, e você só copia e joga aqui no chat, tá? Então mande suas dúvidas no chat, É muito importante para que a gente possa responder e ajudar você, tá bom? Essa pós, então, tem um material de apoio sempre no primeiro bloco, Você tem que assistir 6 minutos, pelo menos, para pular para outra aula. Assista dentro da plataforma e não no YouTube, para você ganhar presença. Isso é muito importante. Faça a leitura do material de apoio para que você consiga se especializar. Essa pós é fantástica, né? O encontro hoje é da pós-graduação de Direito Registral e Notarial, com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extrajudicial. Fantástica. Que pós-graduação, que ementa, que conteúdo, que qualidade, os professores alto nível, que pós-graduação. Parabéns para você que optou por essa pós-graduação, tá bom? Faça os cursos gratuitos também no portal ESO. Você que quer fazer outras pós, ainda as matrículas estão abertas da pós de civil e processo civil. Que pós importante, hein? Uma pós que merece sim, você merece fazer essa pós. Uma pós que vai rever não a forma teórica, mas a forma prática, inclusive a precificação. É muito importante isso. Após de Direito Imobiliário, as matrículas estão abertas também. Então, entre lá, faça a sua inscrição. Faça os cursos gratuitos, mais de 100 cursos gratuitos, todos eles homologados, reconhecidos pelo MEC, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então. Hoje eu quero falar com você, nessa aula, sobre a adjudicação compulsória extrajudicial. É uma grande novidade, né? Acabou de sair do forno. E nós precisamos conversar sobre isso, porque você precisa estar atualizado para que você consiga, assim, ajudar o seu cliente, tá? Então, muito importante isso. Vamos dar início à nossa aula, então. A adjudicação compulsória extrajudicial. Cuidado, eu começo aqui a nossa aula falando que a adjudicação compulsória extrajudicial é uma modalidade de regularização de imóveis, mas uma modalidade derivada, ou seja, é uma modalidade totalmente diferente da modalidade originária. Quando nós falamos de modalidade originária, estamos falando de uso capião. Então, cuidado, tá? Nós temos várias formas de regularizar o imóvel no Brasil. A primeira forma de regularizar o imóvel é através dos meios judiciais. Existem diversas ações que nós podemos usar. A ação de demarcação e divisão de terras, ação de retificação do público, várias ações importantes que nós podemos usar. A própria ação de uso capião, utilizando uma das 36 espécies de uso capião. Várias ações importantes podemos usar. A adjudicação compulsória, inclusive a adjudicação compulsória inversa, a obrigação de fazer. Várias ações podem sim nos ajudar a regularizar um imóvel. No âmbito extrajudicial, nós temos a escritura pública, para lavrar a escritura pública, de inventário, divórcio com partilha de bens, uso capião. Temos a ajuda do tabelião de notas e do registrador. Surge agora a adjudicação compulsória, que eu não preciso de escritura pública, uma inovação, né, trazida pela lei. E também existe a forma administrativa. Eu consigo regularizar um imóvel através da REURB, regularização fundiária. Eu faço um requerimento à prefeitura, ao município, entregando diversos documentos. O município vai pedir para emendar, vai pedir para juntar outros documentos. Eu tenho o aval, o ok do município, eu consigo regularizar com a certidão de realização fundiária, que é emitida e expedida pelo município. Eu vou levar essa certidão lá no cartório de imóveis. Cada cartório de imóveis tem as suas atribuições, né? Tabelião lavra a escritura pública, reconhece firma, faz procuração. Registrador de imóveis registra o imóvel, cuida da matrícula do imóvel, a certidão de propriedade, o RG do imóvel. Tá? Então fique atento em relação a isso, a cada atribuição que cada cartório tem. Vamos lá, a ação de adjudicação compulsória sempre foi utilizada, sempre foi reconhecida, sempre foi uma ação
é muito utilizada no Brasil, no âmbito do direito civil e no âmbito do direito imobiliário. Quando nós falamos da adjudicação compulsória, não é algo recente, não. Aparece no Decreto-Lei 58.1937, do artigo 22. Ou seja, é uma ação antiga, é um procedimento, uma ferramenta antiga. Nós temos no Código Civil o artigo 1418, que vai tratar da ação de adjudicação compulsória. A súmula importante, a súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, também é a súmula importante que trata a respeito da adjudicação compulsória. O que ficou pacificado no Brasil, que a ação de adjudicação compulsória é a ferramenta para que o comprador obrigue o vendedor a transferir a propriedade. Esse é o objetivo da adjudicação compulsória. Fazer com que o comprador, o autor da ação, obrigue o vendedor que recebeu, entregou a posse, mas não transferiu o imóvel. Esse é o objetivo da ação de adjudicação compulsória. Obrigar a transferência, obrigar o ato translativo. E aí eu falo, professor Júlio, mas por que nós usamos a adjudicação compulsória e não a ação de obrigação de fazer? A ação de obrigação de fazer, ela é uma ação que ela não entrega a regularização do imóvel. Se você faz uma ação de obrigação de fazer e de fato você consegue ganhar essa ação, o réu vai ser penalizado a pagar uma multa diária, mensal, R$1.000, R$500, mas ele não vai ser... talvez ele nem pague a multa e nem faça a transmissão do imóvel. A multa talvez não cause uma obrigação ou não vai ser compelido a fazer. Muitas vezes o sujeito é condenado à multa e não está nem aí, né, gente? Pode ser executado, cumprimento de sentença, ele não está nem aí. Então a ação de obrigação de fazer nessa situação prática do direito imobiliário é uma ação que não resolve o problema. Porque eu posso até ganhar a ação de obrigação de fazer, ou seja, o vendedor é obrigado, através de uma sentença, a transferir para o comprador, mas não faz. Aí a multa não resolve, o comprador não quer receber multa, ele quer resolver o problema, ele quer o registro. A ação de adjudicação compulsória é uma obrigação de fazer turbinada, né? Turbinada porque nós conseguimos, além de obrigar o vendedor a transferir, nós conseguimos, através da ação de adjudicação compulsória, quando necessário, uma sentença que vai ser expedida uma carta de adjudicação e o comprador consegue sozinho pegar a carta de adjudicação e fazer o registro no cartório de imóveis. Então, é bem interessante isso, né? Merece uma atenção especial nesse sentido. Quando nós falamos da adjudicação compulsória, surge nesse cenário também a adjudicação compulsória inversa, que é a possibilidade do vendedor usufruir contra o comprador também. No início, essa ação só era utilizada contra o vendedor. A legitimidade ativa era do comprador. A partir de 15 anos para cá, nós tivemos uma mudança jurisprudencial e o reconhecimento de fato da adjudicação compulsória inversa. Então, toda vez que o vendedor se negue a fazer o registro, a transmissão, poderá o vendedor transferir através de adjudicação, forçar o comprador a transferir. Então não é mais uma ação utilizada apenas pelo comprador, é uma ação utilizada também pelo vendedor. Né? Ou melhor, não é mais uma ação que tinha uma legitimidade ativa só. Ela tem dois viés, então é uma ação interessante em virtude disso. Então nós temos a figura da ação de adjudicação compulsória como uma ação que o comprador obriga o vendedor a transferir, e nessa ação nós temos também a figura, a possibilidade do comprador, ou melhor, do vendedor usar contra o comprador para ocorrer a transferência. Então, ponto importante, ponto determinante, ok? Vamos lá. Quando nós falamos de adjudicação compulsória, o que eu quero trazer para você? Então é uma ferramenta, sim, de regularizar imóveis. É uma ferramenta de direito processual, que tem como objetivo, sim, garantir o contentamento do direito real ou pessoal, ou seja, a aquisição da propriedade do imóvel comprometido. Sempre que nós trabalhamos com a ação de adjudicação compulsória, nós temos que ter um contrato de compromisso, promessa ou de cessão. Esse contrato tem até súmula, não precisa estar averbado, já foi uma discussão, hoje não existe mais essa discussão. Independente da averbação ou não, eu consigo, através dessa ação, usufruir para que eu tenha um registro. Independente, não é pré-requisito ter a averbação do compromisso ou da promessa na matrícula do imóvel. A fundamentação, então, dessa ação aparece no Decreto-Lei 58 de 1937, artigo 22, no artigo 1418 do Código Civil e na súmula 239. Temos também evidências no novo Código de Processo Civil, o artigo 825, trata da expropriação, que consiste na adjudicação, alienação e apropriação de frutos e rendimentos de empresas ou de estabelecimento e de outros bens. Então, nós temos um fundamento também no Código de Processo Civil, além do Código Civil. Quando nós falamos da mudança, né, a grande novidade
é a Lei 14.382 de 2022. Essa lei, ela regulamentou, acabou de sair do forno, ela trouxe a possibilidade da adjudicação compulsória extrajudicial. Ela foi sancionada, o texto de sua origem obrigava a fazer uma escritura pública, tinha que fazer uma escritura pública, o texto originário. Mas o que foi sancionado abriu mão. Nós não precisamos ter uma escritura pública para que eu consiga fazer o registro da adjudicação compulsória. Interessante, né? Não existe a necessidade da escritura pública, do tabelião de notas, lavrar a escritura pública para que eu consiga fazer o registro da adjudicação compulsória. A lei que trouxe, que regulamentou a adjudicação compulsória extrajudicial é a Lei 14.382. 14.382 de 22. Agora, essa lei alterou a Lei 6.015/73, que é a tão famosa Lei de Registros Públicos, criando e incluindo o artigo 216b, que trata, no seu texto, sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de imóvel, objeto de promessa de venda ou de cessão, poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis da situação do imóvel nos termos desse artigo. Ou seja, eu não sou obrigado a passar no cartório, tentar fazer no cartório, para depois fazer a adjudicação compulsória extrajudicial. Na verdade, tudo depende. Depende do caso, se eu vou levar para o cartório, se eu vou levar para o Poder Judiciário. Fato e uma dica, um pulo do gato que eu quero dar para você, com muita experiência e muita propriedade: se você tentou fazer a adjudicação compulsória no cartório e não conseguiu registrar a extrajudicial, você vai tentar a judicial? Não vejo uma necessidade, não vejo inteligência nessa estratégia. Aí talvez é melhor você usar um outro procedimento para regularizar esse imóvel. Talvez a REURB, talvez o uso capião extrajudicial, talvez o uso capião judicial. Fique atento em relação a isso, tá? Ah, professor Júlio, mas o juiz é obrigado, se eu fizer judicial, o cartório não quis registrar o extrajudicial. Se eu fizer judicial, o juiz é obrigado? Ele é obrigado a registrar. Não, para com isso, não entra nessa onda, isso daí é teoria, né? Ah, mas é crime de desobediência do juiz. Não, o cartório é delegação do Tribunal de Justiça, gente. O cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Então vamos pensar aqui. O cartório tem o princípio da autonomia. Ele pode sim negar, de fato, o registro. Ele pode negar o registro porque não se sente seguro, não é a forma mais segura. Então não confie nisso, né? Eu falo que não adianta a gente querer achar que o judiciário é onipotente, está acima de tudo, de todos. Não é assim. Nós sabemos que o judiciário tem falha, erra muito, sentenças mal feitas, e quando vai bater de frente com o cartório também é delegação do Tribunal de Justiça. Então fique atento em relação a isso, para que você não fique frustrado, tá bom? Em relação a isso. Vamos lá, quero tratar com você de outros temas importantes aqui dentro da adjudicação compulsória, tá? Para que eu possa usufruir da adjudicação compulsória, a Lei 14.382 de 2022, a adjudicação compulsória extrajudicial, eu preciso alguns requisitos. Primeiro, eu preciso de um contrato, seja um compromisso, uma promessa, e esse contrato, e aí eu quero trazer para você, precisa ter uma cláusula, inexistência de arrependimento da promessa. Esse é o termo correto. Pode ser irretratabilidade, pode ser outros termos que são utilizados na prática. Mas, obrigatoriamente, esse contrato, seja público, seja particular, precisa ter uma cláusula de inexistência de arrependimento para que eu consiga usufruir do procedimento da ação de adjudicação compulsória. Então, ponto importante. Volto a falar, pode ser um instrumento público, pode ser um instrumento particular. Muita gente fala, professor Júlio, mas qual é o prazo para fazer a adjudicação compulsória? A ação ou o procedimento extrajudicial? Lembrando que agora nós temos, a partir da lei, dois procedimentos em relação à adjudicação compulsória: o procedimento judicial e o procedimento extrajudicial. O procedimento judicial e o extrajudicial, segundo o entendimento de 2015 da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento a um recurso especial, não existe prescrição para fazer a adjudicação compulsória. Esse ainda é um entendimento pacificado, não existe o prazo decadencial, tá? Então esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não tem prazo. De acordo com o novo CPC, a competência também para fazer a ação de adjudicação compulsória, quando feita a ação no Poder Judiciário, procedimento judicial, é a vara civil, não é a vara de registros públicos, que é a vara de origem do uso capião quando tem, e nem a vara de sucessões, tá? A grande diferença da adjudicação compulsória para o uso capião é que a ação de adjudicação compulsória, ou a adjudicação compulsória extrajudicial, é uma forma derivada de adquirir propriedade. Já o uso capião é uma forma originária que exige requisitos como posse, mans pacífica e nos-domo. Então, são ferramentas diferentes para regularizar um imóvel. Totalmente diferente, inclusive. Várias perguntas foram feitas aqui. O nosso aluno, o Rogério, ele é procurador. Ele pergunta aqui. Procurador não, Rogério. O Rogério é defensor público, né?
Legal. O Rogério é defensor público, está fazendo nossa aposta. Professor Júlio, o que de fato é a adjudicação compulsória? A adjudicação compulsória é uma ferramenta de direito processual para regularizar imóveis. Pode ser usada atualmente como uma ação e pode ser utilizada como um procedimento extrajudicial conforme a lei nova. Tá bom, Rogério? O Gabriel pergunta aqui, quando cabe uma ação de adjudicação compulsória na prática, professor Júlio? Gabriel, que é procurador, né, Gabriel? Procurador São José Rio Preto, né? Legal. Na prática, cabe, né, a ação de adjudicação compulsória ou procedimento extrajudicial quando houver a recusa do vendedor em realizar a escritura pública ou a recusa do comprador. Na prática, cabe nessas situações. Quando houver a impossibilidade do vendedor ou comprador realizar a escritura pública, quando o vendedor ou comprador não puder ser localizado para realizar a outorga e quando o comprador ou vendedor, mesmo tendo realizado a aquisição do bem, não cooperar para a lavratura da escritura. Então, no passado era uma ação só utilizada comprador contra vendedor. Hoje o vendedor pode fazer contra comprador e agora nós podemos fazer no instrumento extrajudicial, tá bom? A Francine, que é advogada do Rio de Janeiro. A Francine pergunta, professor Júlio, quais são os requisitos para fazer a adjudicação compulsória? Ter o contrato de promessa ou compromisso ou cessão de direitos, público ou particular, tem que ter esse contrato. E dentro desse contrato, mais mal feito do mundo, tem que ter uma cláusula de inexistência de arrependimento. O William pergunta aqui, professor Júlio, como que eu faço o procedimento extrajudicial? Exige escritura pública? A resposta é não, tá, William? Não exige escritura pública. O uso capião extrajudicial exige escritura pública. Tem que passar no tabelião de notas, ele vai lavrar a escritura pública, é um requisito obrigatório à ata notarial. Inclusive o tabelião ele faz diligência até o local. Já na adjudicação compulsória, não. Eu faço um requerimento direto no cartório de imóveis competente. O Ítalo pergunta, professor Júlio, como que eu faço esse requerimento? Eu ia explicar isso, Ítalo. O requerimento, como que você vai fazer? Você tem o modelo da ação de adjudicação compulsória, ou você vai fazer uma ação de adjudicação compulsória. Do mesmo jeito, respeitando os artigos 319, ou seja, endereçamento, ilustríssimo senhor oficial do cartório, qualificação completa, nome, requerimento extrajudicial de adjudicação compulsória, ou adjudicação compulsória extrajudicial, tanto faz. Fato, vai contar os fatos. Direito, vai usar no direito a lei nova, né, a lei 14.000, vai usar a lei 14.382, vai usar também o artigo 216b, previsto dentro da lei 6.015, vai usar também o artigo 825 da expropriação, previsto no Código de Processo Civil, vai usar também o Decreto-Lei 58 de 1937, artigo 22, súmula 239, vai usar o artigo do Código Civil 1418, esse é o fundamento. Aí vai para o pedido. O pedido você quer a procedência ou deferimento do registro da adjudicação compulsória extrajudicial. Então é bem simples, é como se fosse uma petição inicial. A mesma petição inicial que você faz, você produz, elabora, é a mesma petição inicial que você vai protocolar lá no cartório, né? No fórum, você vai usar, só que vai mudar o endereçamento e o pedido, tá? Outro requisito importante que eu não vou deixar passar, gente, é o ITBI, tá? Como é uma forma derivada de adquirir propriedade, então, para que você consiga sucesso nessa demanda, você precisa da prova, né, do comprovante de pagamento ou do recibo de quitação do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, tá? Você precisa disso, precisa para que você possa ter sucesso aí, tá bom? Então, muito importante isso. Mais um ponto que eu quero falar para você, o advogado, a advogada tem que aparecer nesse procedimento. Realmente, não dá para fazer adjudicação compulsória, vou fazer sem advogado. É um trâmite complexo, merece uma atenção especial, merece conhecimento, né? Então precisa ter o advogado ou advogada. Então, por mais que não exija ata notarial, já não exige ata. Imagine sem advogado, vai virar uma bagunça. Então tem que ter advogado. Quando eu falo do advogado, essa procuração é um pouquinho diferente das outras. A dica que eu dou para você, essa procuração tem que ter a descrição detalhada do imóvel e poderes especial para a adjudicação compulsória extrajudicial. Se faltar a descrição do imóvel ou poderes especial para a adjudicação compulsória extrajudicial, o cartório não vai registrar, tá? Então fica atento. Outro detalhe também, essa adjudicação compulsória ela é feita via prenotação. Então você não vai protocolar no cartório, mas vai protocolar no sistema do cartório, prenotação. Vai ter um número de prenotação, né? E você vai dar o devido andamento, ok? Vai dar o devido andamento.
Professor Júlio, se o cartório negar, vai sair uma nota devolutiva. Nessa nota devolutiva você vai tentar entregar os documentos faltantes. Entrega esses documentos faltantes. Professor, não concordei com a decisão do cartório. Se você não concordou com a decisão do cartório, cabe sustentação de dúvida e dúvida inversa, tá? Então, importante aqui. Vamos lá então, ó. Quero trabalhar com você. Deixa eu só responder algumas perguntas aqui que estão chegando. Ivan que é advogado do Ceará, que está fazendo a nossa pós. O Ismael também fez mais uma pergunta aqui. Ismael que é escrevente. E o Ítalo Fonseca, que é também, ele é escrevente aqui. Olha só, quando nós falamos aqui de adjudicação compulsória, é uma das ferramentas que nós temos para regularizar imóvel. Hoje, atualmente, a adjudicação compulsória pode ser usado o procedimento judicial e o procedimento extrajudicial. Perfeito. Nós temos esse procedimento extrajudicial com a aprovação da Lei 14.382, que tornou possível também fazer a adjudicação compulsória extrajudicial, ou seja, sem ação judicial. É isso mesmo. O Felipe fala aqui, é uma ferramenta, né, professor? Ferramenta, é isso mesmo. Professor, na tabela da OB não tem precificação. Não tem porque é muito novo, né? A tabela da OB você pode usar o uso campeão extrajudicial para precificar. Isso, você como advogado. O cartório vai cobrar registro, vai cobrar o registro. Professor, tem como fazer sem recolher o ITBI? Existe outro tributo também? Não, tem que recolher o ITBI, não tem jeito. É o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. E é uma forma derivada de adquirir propriedade. Professor Júlio, por que a lei não obriga a ata notarial feita pelo tabelião de notas? Na verdade, o texto originário obrigava, né? O texto original obrigava, mas, de fato, o que foi aprovado, o texto que foi sancionado pela lei, retirou da lista de documentos, por meio do veto, a exigência da lavratura de ata notarial pelo tabelião de notas, para que se instruísse a adjudicação compulsória extrajudicial. Eu vejo isso um avanço para quem? Para a sociedade, né? Porque vai gastar menos, vai gastar só o registro e não a escritura pública, igual acontece nos capião. A justificativa para o veto está calçada no fato de que essa exigência poderia encarecer e burocratizar o procedimento. E poderia fazer com que o imóvel permanecesse na informalidade. A intenção é essa. Posso fazer a adjudicação compulsória na recusa do vendedor? A intenção é essa. A recusa do vendedor, quando houver impossibilidade do vendedor realizar a escritura pública, quando o vendedor não puder ser localizado, né, para realizar a outorga, quando o comprador, mesmo tendo realizado a aquisição do bem, não cooperar para a lavratura da escritura. Perfeito. Quais são os requisitos? O Bruno pergunta. Eu já tinha falado, né, Bruno? Mas, contrato, tem que ter um contrato, pode ser um instrumento público ou particular, tem que ter esse contrato, com uma cláusula de existência e arrependimento. É importante também o recibo, né, da quitação plena, vários recibos comprovantes que pagou, que quitou o contrato. E não esquecer também de recolher o ITBI. A prescrição está pacificada, não tem prescrição, hein? Claro que nós temos várias decisões absurdas no Poder Judiciário. Pode um juiz, uma juíza falar que tem. Aí você vai ter que recorrer. E o Judiciário, cada vez mais, nós temos decisões absurdas, decisões estranhas. Fazer o quê, né? Não tem jeito. Pastor Júnior, bom dia. Bom dia para você também, viu? Um abração. Boas perguntas, hein? Gostei. Professor Júlio, é mais fácil fazer uso campeão extrajudicial ou a adjudicação compulsória extrajudicial? São formas de regularizar, são ferramentas para regularizar imóvel. Eu sempre falo que quando o nosso cliente tem os requisitos para fazer uso campeão, posse, lance pacífico, animus domini, é melhor o uso campeão, porque é uma forma originária, a chance de dar errado é muito menor, né? Quando nós falamos aqui do uso campeão, é uma forma originária. O cartório não vai negar o registro, salvo raríssimas exceções. A adjudicação compulsória nega. Você pega um contrato mal feito, título errado. O professor lançou um livro, vai sair agora, que é o livro de contratos. O advogado não aprende a fazer contrato na faculdade, né, gente? Verdade. Verdade. Olha o Ivan aqui. Professor Júlio, parabéns pela aula. O Rogério, professor Júlio, sua aula é muito bacana. Você é engraçado. Obrigado pelo engraçado.
O Roberto, professor Júlio, adoro suas aulas. Muito obrigado. Professor Júlio, gostei da gravata. Tá bom. Gostou da gravata, tá bom. Que legal. O Nunes fala aqui, professor, quanto cobrar? A tabela da OAB não fala, né? A tabela da OAB não fala em honorários, não aparece ainda na tabela da OAB. Eu oriento você a usar a tabela da OAB para fins de uso campeão extrajudicial, porque é uma forma de regularização, né? Legal. O Roberto está falando aqui que eu dei uma dica para ele e salvou o caso dele. Parabéns, professor Júlio. O professor é muito atualizado. Na última aula, o professor me deu uma tese e eu consegui salvar o meu cliente através de um recurso. Fico muito feliz. Adriana, professor Júlio, fiz a mentoria com o senhor na semana passada. Muito obrigado. O senhor corrigiu a peça ficou fantástica. Vou fazer outras mentorias. Fique à vontade, faz mentoria se você quiser, se puder ajudar, estou à disposição. A mentoria particular exclusiva. O Natanael, professor Júlio, estou fazendo essa pós, mas também iniciei a pós de imobiliário do senhor. Vou fazer as duas ao mesmo tempo. Legal, tem muita gente fazendo isso, é uma pós online e é uma pós leve, né? Você tem 12 meses para fazer, tem um período adicional, não precisa fazer correndo não. O Anunes está falando aqui, professor Júlio, estou fazendo a pós de civil, estou adorando, a pós de civil é maravilhosa, é uma pós que ensina a precificar e cobrar. Parabéns. O Gilson pergunta, professor Júlio, atualmente o ESO quantas pós-graduações tem? Tem várias, hein? Eu não lembro de cabeça, mas tem várias. Eu coordeno 3, né? Eu sou coordenador pedagógico de todas. Mas, de fato, a pós de imobiliário, a pós de civil e processo civil, tem a pós de direito registrado de direito notarial, que é o plantão de dúvida de hoje, com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extrajudicial. Acho que é a única pós do mercado, né? Que tem metodologia que você tem aula online e aula ao vivo. Tem várias pós, tem a pós de previdenciário, tem a direito penal, de contratos, docência, direito médico também, né, gente? Que pós bacana de direito médico, hein? Olha o Ítalo aqui. Professor Júlio, eu já terminei a peça, vou fazer o protocolo no cartório, a peça de pedido de adjudicação compulsória extrajudicial. Vamos ver o que vai dar. Vai dar certo sim. Só dá uma conferida se tem todos os requisitos, né? Se tem todos os requisitos. O contrato, recibo de pagamento, recolhimento de TBI, ok? Para que você consiga ter sucesso na demanda, tá bom? Vai dar certo sim. Legal. E o pessoal já está aqui, ó. Muito boa aula, o Rodrigo Caldeiro. Parabéns pela aula. Esclareceu muitas coisas. O Marcos Antônio, excelente. Fiz o pedido de adjudicação compulsória e recebi um despacho para emendar através de nota devolutiva. Vai ter que emendar, se não concordar, sustação de dúvida do inverso. Pois a aquisição da propriedade não pode se dar através de alvará judicial. Alvará foi o primeiro pedido e mandada posteriormente para a adjudicação compulsória, com todos os pagamentos efetivados e a própria quitação lavrada em instrumento. O Manuel aqui fala, muito esclarecedor, professor Júlio, claro e simples de compreensão. Parabéns. O Davi, parabéns pela aula, professor Júlio. Suas aulas são fantásticas. Profissional maravilhoso. O Luiz pergunta, é possível uma adjudicação compulsória extrajudicial para a área remanescente de um loteamento? Tenho compra e venda registrada com cerca de 40 anos. Eu orientaria a fazer uso capião. 40 anos, dá para trabalhar com as 36 espécies de capião, daria para trabalhar com 1238. Se o seu cliente tem a posse mais pacífica nos nome, por que fazer a adjudicação compulsória? A adjudicação compulsória, eu sempre falo que é uma das ações mais traiçoeiras do direito imobiliário. E o procedimento extrajudicial continua sendo traiçoeiro, né, gente? Eficaz, sério, mas traiçoeiro. Olha a Bruna, tem um imóvel onde possuo apenas uma procuração de venda do referido imóvel. Só procuração. Pública. E um contrato particular de venda, mas o titular faleceu. Nesse caso, se encaixa na adjudicação compulsória? Se encaixa. Mas volto a falar, se o seu cliente tem todos os requisitos do uso capião, a melhor opção é o uso capião. A Maria Ilza, parabéns pela aula, professor, muito esclarecedor. Denise, obrigado por dividir seus conhecimentos, Deus abençoe. A Kátia, didática fácil, parabéns, obrigada pela aula. Elisabel,
Aula muito esclarecedora, clara, objetiva, sensacional, muito bem elaborada. Didática fácil, parabéns pela brilhante aula e brilhante trabalho. Deus o abençoe. Deus abençoe você também, doutora. O Marcos Freita, muito obrigado pelas informações. Aula esclarecedora. Gislaine, excelente aula, esclareceu minhas dúvidas, muito obrigada. Eliane Barreto, porque todas as aulas deveriam ser assim, simples e objetivas. Gostei bastante do meu esclarecimento sobre o assunto, parabéns. Aqui o Jefferson Abreu, muito bom. Me trouxe esclarecimentos, bastante esclarecimentos. Minha situação é a seguinte: imóvel adquirido por Maria, do espólio através de promessa, concessão de direitos hereditários, com recibos assinados por todos, 50% da viúva, 50% dos 3 herdeiros, posteriormente adquirido pela minha genitora, através de contrato particular. Por sugestão da advogada, foi proposta a ação de adjudicação compulsória, onde todos os envolvidos estiveram perante o juízo, dando legalidade a todos os instrumentos particulares, conforme assentado. Por eu ser filho único, atualmente advogado, legítimo herdeiro, foi elaborado um contrato particular de doação, mãe para filho, adiantamento da legítima. Se for possível, peço informações de como proceder para escriturar o bem junto ao cartório de imóveis. Deverá ser registrado todos os compradores ou eu poderei registrar diretamente o meu nome? Cartório tem o princípio da continuação, né? Eu não consigo pular alguém. Eu tenho que respeitar o princípio da continuidade. Eu falo continuação, o termo correto é o princípio da continuidade. Se você quer fazer uma regularização fática, com base na posse, aí eu uso o capião. É uma outra forma de regularização, tá bom? Legal, hein? Esse encontro foi um sucesso. Então, mais um encontro aqui da pós-graduação em Direito Registral e Notarial, com ênfase em regularização de imóveis e também advocacia extrajudicial. Que pós-graduação maravilhosa, hein, gente? Parabéns pelo conteúdo. Vários professores oficiais de cartório, pessoal que atua na prática, no ramo mesmo. Isso é muito legal. Eu espero você nas próximas aulas. Muito obrigado pelo plantão de dúvidas. Vamos encerrar aqui e até a próxima aula, tá bom? Muito obrigado.